Você contemplou seu consórcio, mas você não sabe onde vendê-lo, para quem e nem mesmo quanto pedir? Calma, que seus dias de dúvida terminaram, pois eu tenho a resposta para esses questionamentos. Então vem comigo que as respostas que você tanto procura estão aqui nesse vídeo. Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou Michele Ferreira, do Casal do Consórcio, e sou especialista em investimento com consórcio imobiliário. E aqui é um espaço para casais e pessoas comuns que desejam potencializar e acelerar a construção do seu patrimônio financeiro. Aqui no YouTube, nós ensinamos como conseguir investir de maneira segura, simples e rentável, por meio de uma ferramenta que é pouco conhecida e explorada para essa finalidade, que é o consórcio. Então, se você busca um tipo de investimento com as características que eu disse, você está no canal certo. Então, se você está meio frustrado, está meio frustrada porque você não está conseguindo vender a sua carta de crédito contemplada, eu vim trazer a solução para o seu problema, ou pelo menos te mostrar uma luz no fim do túnel, te mostrar qual que é o caminho. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar uma oportunidade incrível que vai mudar totalmente a forma com que você enxerga seus investimentos e até mesmo a forma como você investe. Então fica até o final para conferir essa oportunidade. Então primeiro deixa eu te explicar por que a venda de cartas contempladas é um dos investimentos mais seguros e lucrativos no mercado brasileiro. Além desse investimento ser muito seguro, ele também te proporciona uma rentabilidade muito alta, lucros muito altos. Uma carta contemplada no mercado, ela tem muito mais valor do que uma carta não contemplada. E isso te dá muitas vantagens e muito lucro vender uma carta contemplada, porque você vende essa carta para pessoas que têm urgência ou até mesmo não têm paciência de esperar um crédito de consórcio contemplar, e elas querem adquirir o bem de maneira imediata. Então você vende para essas pessoas. Então é muito simples. Ao contemplar a sua carta de crédito, caso você não queira ou você não possa utilizá-la por qualquer motivo que seja, você tem a possibilidade de vender essa carta. E a pessoa que vai comprar essa carta de você, ela é quem vai assumir as prestações do seu consórcio e você vai embolsar o lucro, não tendo mais nenhum compromisso com essa carta de crédito. Vale ressaltar que a venda dessa carta de crédito, ela é totalmente legal e ela é regulamentada por uma lei do Banco Central, que é a Lei 11.795 de 2008. Essa lei permite que você faça transferência da sua carta de crédito a qualquer momento, ou seja, antes da contemplação ou até mesmo depois da contemplação, sendo que é no momento depois da contemplação que você tem lucros muito altos na venda. Antes da contemplação, geralmente você perde dinheiro, porque as pessoas que as compram tendem a comprar com deságio, ou seja, por um valor menor do que aquele que você pagou. Mas quando é uma carta contemplada, aí sim você tem lucro, porque nesse caso é um crédito já disponível para a pessoa estar utilizando, enquanto na carta contemplar não, a pessoa vai precisar esperar a contemplação, por isso que ela é muito menos valorizada. Mas assim, como em todo mercado, você precisa tomar cuidado com golpes. E de que tipo de golpe eu estou falando? Quando você vender a sua carta de crédito contemplada, você tem que ter alguns cuidados na negociação, porque caso você faça a transferência dessa carta antes mesmo do comprador te pagar, existe o risco de você nunca mais receber por essa carta. Então é muito importante que vocês façam um contrato de compra e venda, que vocês assinem, até mesmo que a pessoa que vai comprar de você te dê um sinal de negócio antes de vocês fazerem esse contrato. Então assim, são pequenas coisas que vão diminuindo o risco. Outro ponto que você precisa se atentar antes de vender a sua carta de crédito contemplada é entrar em contato com a sua administradora, aquela com a qual você contratou a sua carta de crédito. E por que isso é importante? Porque algumas administradoras e alguns bancos têm algumas políticas diferentes ou até mesmo algumas restrições em relação à transferência de cartas e até mesmo à venda. E caso você não queira entrar em contato direto com a administradora, você pode estar entrando em contato com a pessoa que te vendeu o consórcio, com o seu consultor, pois ele também pode estar te ajudando e te trazendo mais informações sobre essa operação, te deixando mais seguro. Mas onde você pode vender a sua carta de crédito contemplada
contemplada e quem compraria esse tipo de crédito? As pessoas que compram uma carta de crédito contemplada geralmente são aquelas pessoas que estão analisando a possibilidade de fazer um financiamento, seja ele imobiliário, seja ele veicular. Então, as pessoas que você deve buscar são pessoas que estão interessadas em adquirir seu primeiro imóvel, fazer uma reforma, comprar um terreno, construir num terreno, ou fazer os dois juntos, terreno mais construção, ou até mesmo pessoas que querem trocar de veículo. Então são N as possibilidades de pessoas que você pode buscar. Mas aí pode surgir uma pergunta: por que uma pessoa que está pensando em fazer um financiamento deixaria de fazê-lo para comprar uma carta de crédito contemplada? Basicamente, são três os motivos. O primeiro motivo é em relação ao custo financeiro. De maneira geral, as cartas de crédito contempladas possuem um custo financeiro inferior aos praticados pelos financiamentos, seja imobiliário, seja veicular. Mas como eu disse, geralmente existem exceções em que a carta de crédito contemplada vai ter um custo financeiro maior. Tanto o financiamento quanto o consórcio, eles sofrem reajustes. No consórcio, o reajuste ocorre uma vez por ano por um índice chamado INCC, no caso do consórcio de imóveis. Esse índice é o Índice Nacional do Custo da Construção, e a cada ano que passa, as parcelas elas vão aumentando. Mas mesmo assim, o consórcio continua sendo mais atrativo que o financiamento. O segundo motivo pelo qual as pessoas optam por comprar uma carta de crédito contemplada e não fazer um financiamento é por causa do valor inicial da parcela. Um consórcio tende a ter uma parcela inicial menor do que um financiamento. E isso implica em que a pessoa precisa comprovar uma renda menor no consórcio do que no financiamento. Ambos, consórcio e financiamento, como regra geral, precisam ter de comprovação de renda 3 vezes o valor da parcela. Então pensa comigo, se o consórcio começa com uma parcela inicial menor do que no financiamento, logo a comprovação de renda vai ser menor do que no financiamento. E esse também é um dos motivos pelos quais as pessoas buscam comprar uma carta de crédito contemplada. E o terceiro motivo é o seguinte: quando falamos em consórcio de imóveis, o prazo desse consórcio ele é muito inferior do que no financiamento. Enquanto no financiamento tende a ser ali entre 30, 35, 40 anos, no consórcio a média é de 15 a 20 anos, 18 anos. Então as pessoas optam, óbvio, por comprar um consórcio contemplado que tem um prazo muito menor, com uma parcela inicial menor. É mais confortável tanto para o bolso quanto pensando a longo prazo. Então, de maneira resumida, as pessoas que compram cartas de crédito contemplada são aquelas pessoas que têm uma necessidade imediata, têm um sonho de curto prazo, que podem ser diversos, desde casa, carro, reforma, terreno, construção. Então, você pode começar a pensar nas pessoas do seu círculo ali de relacionamento. Quem que está pensando em adquirir um bem, trocar de carro, está falando sobre a casa própria? Então veja, às vezes é seu vizinho, é seu amigo, é alguém da sua família, é algum parente, alguém da igreja, alguém do trabalho. Então primeiro presta atenção na sua rede de relacionamento. E se você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui para você, já dá aquele like maroto e se inscreve no canal para você ir recebendo esse tipo de conteúdo, para você ir aprendendo também como investir com consórcio. Caso você não conheça ninguém do seu círculo de relacionamento que esteja querendo comprar uma casa, trocar de carro, enfim, você tem outras possibilidades também. Você pode estar vendendo o seu consórcio contemplado para corretoras especializadas. Existem empresas corretoras que são especializadas na compra e na venda de cartas de crédito contemplada. A função dela é conectar vendedores com compradores. E para encontrar essas corretoras especializadas, você pode estar indo no Google e digitar: quero vender a minha carta de crédito contemplada. E nessa pesquisa já vão aparecer as empresas que compram o consórcio de você. Então você entra no site delas e lá vai ter algumas informações para você preencher e elas estarão entrando em contato te mandando uma proposta. Mas claro, tome muito cuidado. Busque fazer negócio com empresas idôneas, ou seja, aquelas que já têm uma avaliação no Reclame Aqui, no Google, que tenham redes sociais, que já estejam há algum tempo no mercado, para que você não caia em golpes. E sempre exija um contrato da negociação que vocês fizeram com todo
todas as cláusulas que vocês acordaram. E ainda, caso você não queira vender a sua carta de crédito contemplada para corretoras especializadas, porque querendo ou não, como ela é uma empresa, ela precisa viver, ela precisa ter lucro. Então ela vai acabar abocanhando uma parte do seu lucro. Então você ainda tem outras opções também. E que opções são essas? Você pode estar anunciando a sua carta de crédito em redes sociais, como por exemplo, você pode estar anunciando no Facebook. Você pode fazer o seguinte: você entra no seu Facebook e em grupos você digita cartas contempladas. E quando você digitar isso, vai aparecer diversos grupos, onde nesses grupos ocorre essa intermediação de compra e venda de cartas contempladas. Aqui você também precisa ter cuidado, porque você não conhece diretamente o comprador, então todo cuidado deve ser tomado. Mas essa é uma boa opção, porque lá várias cartas estão sendo negociadas e numa dessas negociações pode ser a sua carta. Como a sua carta contemplada ela é um bem de direito, você também pode anunciá-la em marketplaces. Quais? Por exemplo, na OLX. Você pode entrar na OLX, você pode fazer um cadastro e estar anunciando. Se você entrar agora no OLX e digitar carta contemplada, já vai aparecer várias cartas que estão sendo oferecidas. Tem lá carta de imóvel, tem carta de veículo, aí você deixa a descrição da sua carta contemplada e o número do seu contato para que as pessoas interessadas possam entrar em contato contigo. Outro marketplace muito interessante para você estar anunciando a sua carta de crédito contemplada é no Mercado Livre. Funciona na mesma dinâmica que na OLX. Você vai lá, você faz o seu cadastro como vendedor e você anuncia a sua carta de crédito. Se você for lá agora e digitar carta contemplada de imóvel ou simplesmente carta contemplada, da mesma forma que na OLX, vai aparecer opções de cartas contempladas para venda. E se você clicar em uma, você vai perceber que lá embaixo as pessoas mandam perguntas pedindo qual é o valor da parcela, eu tenho interesse. Então ali você percebe que tem demanda e também negociação. E agora você também deve estar se perguntando por quanto que você pode vender a sua carta de crédito contemplada. O valor que você pode vender a sua carta de crédito contemplada vai depender de alguns fatores. Por exemplo, do valor que você já pagou nas parcelas, do saldo devedor desse consórcio, do prazo que resta para pagar, do valor da sua parcela atual. Também, para a venda da sua carta de crédito contemplada, para você definir esse valor de venda, depende muito da taxa de juros que está sendo praticada no mercado naquela modalidade que é a sua carta de crédito. Se você tem uma carta de crédito de imóvel, por exemplo, você precisa dar uma olhada quais são as taxas de juros, ou seja, qual é o custo financeiro dos financiamentos que estão sendo praticados no mercado nesse momento que você quer fazer a venda. E por que disso? Porque as pessoas vão comparar o custo da sua carta de crédito com os financiamentos que ela tem acesso. Então não tem lógica você cobrar um valor na sua carta contemplada que deixa o custo financeiro dela mais elevado do que nos financiamentos, porque as pessoas não vão comprar. Então esse é um ponto muito importante que você precisa se atentar. Inclusive, nós temos aqui no canal um vídeo que explica o passo a passo de como você calcular o valor de venda da sua carta contemplada. Eu vou deixar aqui no card o vídeo para que você possa assistir e assim definir qual é o valor de venda da sua carta contemplada e dessa forma conseguir vender com facilidade e ainda com muito lucro. Agora chegamos no ponto auge desse vídeo. Até aqui você já deve ter compreendido para quem oferecer a sua carta de crédito contemplada, onde anunciar, qual valor você pode pedir nela. Só que também você percebeu que não é algo tão simples fazer essa venda, pois envolve muitos fatores. Mas veja, o mercado de vendas de carta contempladas, ele é um mercado muito lucrativo. E mais, esse tipo de investimento, ele é perfeito para aquele tipo de pessoa que busca investir o seu dinheiro de uma maneira simples, segura, mas também que seja rentável. Nesse tipo de investimento, para que você tenha sucesso e também consiga explorar seu máximo potencial, você não pode entrar de qualquer jeito. Você precisa ter um método, você precisa ter uma estratégia. Porque assim, dessa forma, com um método, com uma estratégia, a matemática, ela vai agir a seu favor e você não vai ficar dependendo apenas da sorte.
Para você ter uma ideia, investindo em cartas de consórcio a contemplar, mas seguindo o método correto, você tem a possibilidade de conseguir uma rentabilidade média de 10 a 30% ao ano, duplicando o valor que você investiu a cada 2, 3 anos. Mas para você conseguir um resultado desses ou similar, não é do dia para a noite, mas sim investindo de maneira consciente e também consistente. E claro, respeitando a sua realidade, respeitando o seu orçamento. E você precisa escolher a administradora certa, o grupo certo, com as características certas. Você precisa se atentar ao tipo de parcela, que não deve ser aquela meia parcela, caso você queira investir de maneira inteligente, de maneira estratégica e não depender apenas da sorte. Você precisa se atentar também ao número de participantes, à forma de contemplação, ao prazo, à saúde financeira desse grupo também, se tem muitas pessoas adimplentes e inadimplentes, porque tudo isso vai influenciar no seu investimento, ou de maneira positiva ou de maneira negativa. E não para por aí, porque após a contemplação, a venda da sua carta contemplada também precisa de muita atenção. Você precisa estar por dentro, por exemplo, das taxas que estão sendo praticadas no mercado. Se for um consórcio de imóveis, como é que são as taxas do financiamento imobiliário? Se for uma carta de veículo, do mesmo jeito, como é que estão as taxas do financiamento veicular? Porque a depender do valor que você cobra na sua carta contemplada, ninguém vai querer comprá-la, porque ela não estará atrativa. Então esse é um ponto muito crucial para que você consiga ter a máxima rentabilidade, mas também a máxima atratividade. Pois bem, eu e o Silmar do Casal do Consórcio, nós ensinamos de maneira clara e objetiva o único método desse Brasil que te possibilita investir com total segurança, simplicidade e com boa rentabilidade por meio dos consórcios. E é investindo em um grupo exclusivo. E esse grupo, ele traz todas as características essenciais para aqueles que querem investir com consórcio e vender a sua carta de crédito contemplada, tendo a maior rentabilidade possível nessa operação. E eu posso te garantir que em nenhum outro grupo do Brasil você vai conseguir ter a estatística tão a favor do seu investimento quanto nesse grupo exclusivo, porque ele foi milimetricamente desenhado para as pessoas que querem investir com consórcio. Esse grupo exclusivo e o método que nós ensinamos, eles foram criados por uma pessoa visionária, o Fabrício Peruso. E nós, o Casal do Consórcio, nós integramos a Sociedade do Consórcio, que é um grupo de seletos profissionais dedicados a multiplicar e divulgar esse método a pessoas que desejam investir de uma maneira segura, de maneira simples, que não precisem ficar dedicando tanto tempo para ficar estudando em investimentos e ainda assim ter uma boa rentabilidade. Então, se para você faz sentido investir dessa forma, eu vou deixar aqui no card e também aqui embaixo na descrição um vídeo em que eu explico tintim por tintim como é que funciona o método, como é que funciona o grupo exclusivo, como funciona esse investimento. E nesse vídeo você vai entender qual é a rentabilidade possível de alcançar, como que o seu patrimônio ele vai se multiplicando ao longo do tempo. Então, se você tem interesse, é só clicar aqui em cima ou embaixo na descrição do vídeo. E me conta aí, o conteúdo desse vídeo te ajudou ou não te ajudou? Aproveita e dá aquele like, e se você ficou ainda com algum tipo de dúvida relacionada à venda de cartas contempladas ou até mesmo sobre esse método que nós ensinamos, deixa nos comentários que eu vou responder assim que possível. E já que você está nesse embalo de investir com consórcio, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que ele vai te interessar bastante.